Boa tarde, meu nome é Rosa Bertolin, eu sou pediatra intensivista, sou médica assistente da unidade de queimados do João 23, há 17 anos, e eu quero mostrar um pouquinho para vocês do nosso trabalho na unidade de queimados. Bom, queimaduras na infância. As queimaduras são acidentes frequentes no mundo inteiro. Correspondem a morbidade e mortalidade elevadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos cerca de 130 mil óbitos por ano. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, nós temos cerca de 1 milhão de casos ao ano, o que corresponde a 100 mil atendimentos hospitalares e 2.500 mortes. No Hospital João 23, temos cerca de 1.200 casos por ano de crianças queimadas, o que corresponde a cerca de 200 internações ao ano, com uma média de internação de 24 dias. Mesmo as crianças, após a alta, elas têm um tratamento ambulatorial muito prolongado. As queimaduras, elas deixam sequelas físicas e psíquicas muito importantes. Em relação ao tratamento ambulatorial, nós observamos que, quando a criança reside em Belo Horizonte ou região metropolitana, esse tratamento ambulatorial, ele é maior. 70% das crianças submetidas a tratamento ambulatorial residem em Belo Horizonte, 24% na região metropolitana e 6% no interior. Já o tratamento ambulatorial, a gente vê que as crianças que residem no interior, a porcentagem aumenta para 28%, 48% de crianças residem na região metropolitana, 48% na região de Belo Horizonte e 24% na região metropolitana. Em relação ao local do acidente, 70% das crianças atendidas no Hospital João 23 queimaram-se na cozinha da própria casa, 15% em outros cômodos da casa e 15% fora de casa, ou seja, o perigo ele está dentro da cozinha. Lugar de criança é fora da cozinha, então o ideal é que a criança ela não entre na cozinha. Em relação aos fatores predisponentes, as panelas, elas devem ser colocadas com o cabo sempre para dentro do fogão, dar preferência sempre para a boca traseira do fogão, nunca deixar produtos inflamáveis como álcool ao alcance das crianças, ainda mais nesse momento, né, de pandemia, que o álcool gel, ele tem sido muito usado, né, em alguns casos também o álcool líquido. Lembrar que, durante a pandemia, o ideal, não precisa usar tanto álcool líquido, né, o ideal é lavar a mão com água e sabão. Isso, a gente teve um aumento, né, importante do número de crianças acidentadas com queimadura por álcool. Fósforos e isqueiros e produtos químicos, eles devem ser deixados longe do alcance das crianças. Tomadas, elas devem usar proteção para evitar choques. E uma coisa muito importante, que traz sequelas muito tristes, né, para crianças, é soltar pipa perto de rede elétrica. Então, a alta tensão, a queimadura elétrica, ela leva, na grande maioria das vezes, a amputações. São casos muito tristes. Em relação à etiologia versus a idade. No nosso hospital, a maioria das crianças que se queimam por escaldaduras são lactentes, né, menores de 2 anos de idade. À medida que a criança cresce, as brincadeiras já se tornam mais perigosas e a gente tem um aumento do número de queimaduras por chama. E queimadura elétrica, os outros tipos de queimadura química, né, correspondem a porcentagens menores, a elétrica apenas 3% no total de adultos e crianças, mas o que a gente observa aqui, o grande perigo, né, principalmente relacionado à negligência, ele se encontra nas crianças pequenas, né, menores de 2 anos de idade, levando em consideração que são crianças que têm um sistema imunológico deficitário em relação às crianças maiores, o nosso grande perigo, ele está nos lactentes. Em relação à fisiopatologia, a partir do momento que a gente tem a lesão térmica, a gente tem a destruição celular e a gente tem liberação de mediadores séricos e mediadores celulares. A gente tem
liberação de fatores do complemento, coagulação, cininas, anaflotoxinas, serotonina, radicais livres, ácido araquidônico, leucotrienos, prostaglandinas, histaminas, tudo isso levando a um aumento importante da permeabilidade vascular. Com esse aumento da permeabilidade vascular, a gente tem perda de proteínas, de água, de sódio, levando à desidratação, ao choque, insuficiência renal e edema. Bom, se a gente for imaginar um capilar antes do trauma da queimadura e pós o trauma da queimadura, antes do trauma da queimadura, os capilares sanguíneos, eles não permitem a passagem de moléculas de 60 mil de peso molecular, como a albumina, por exemplo. Após o trauma da queimadura, esse capilar ele vai ter um aumento tão grande de permeabilidade que ele vai deixar passar moléculas de peso molecular acima de 250 mil. Então, a gente pode observar que a perda de água, se vai ter perda de albumina, que tem um peso molecular de 60 mil, imagine a quantidade de água, de sódio, né, que essa criança, ela vai perder. Então, principalmente nas primeiras 12 horas após o trauma. Então, esse aumento de permeabilidade, ele tem início logo após a queimadura, ele tem um pico em 8 horas, ele dura de 18 a 36 horas. Por isso, esse momento tão importante, né, dessas primeiras 12 horas, 24 horas após o trauma da queimadura. Após 36 horas, o poro capilar volta ao normal, retendo o colóide, sustentando o edema. Em relação à classificação. Bom, em relação à classificação, nós temos queimaduras de primeiro grau, que são aquelas queimaduras que vão acometer a epiderme, né? Lembrando aqui nas camadas da pele, a gente tem a epiderme, a gente tem a derme e a gente tem a hipoderme. E a pele, ela tem toda a função de proteção, de equilíbrio, manutenção de equilíbrio hidroeletrolítico, tem função imunológica, função de termorregulação, de hemorregulação, de metabolismo, de sensibilidade. Então, quando a criança, ela sofre esse trauma, toda essa proteção, toda essa função da pele, ela será perdida. E quanto mais profunda for a queimadura, maior será essa perda. Então, a queimadura de primeiro grau é aquela queimadura que vai acometer somente a epiderme. A gente vai observar uma hiperemia e um discreto edema. O exemplo a gente tem queimadura solar. A queimadura de segundo grau é aquela queimadura que vai acometer a derme, ela vai ter hiperemia, calor, dor, edema, bolha e umidade. Eu falo que a diferença da queimadura de primeiro para segundo grau é a presença de bolha, que é mais fácil fazer essa diferenciação. A queimadura de terceiro grau já é aquela queimadura que vai acometer o subcutâneo. Geralmente é uma queimadura mais branca, mais escurecida, às vezes, né, evoluindo para uma coloração mais escurecida. Ela tem também edema e é uma queimadura mais seca. Em relação à diferença do segundo grau por terceiro grau na prática, o que a gente vê é essa redução de umidade. A queimadura de terceiro grau, ela é muito mais seca. Trouxe algumas fotos, né, para a gente poder fazer essa diferenciação. Então, aqui a gente tem um lactente com uma queimadura solar, uma queimadura de primeiro grau. A gente tem dor, a gente tem hiperemia, mas a gente não tem presença de bolhas, então é uma queimadura de primeiro grau. Aqui nós temos uma queimadura de segundo grau, uma queimadura de segundo grau já evoluindo aqui para cura, né? A gente vê a presença dessas estruturas, parece uma casca de laranja. Isso aqui já é uma queimadura que está evoluindo para epitelização. Então, uma queimadura de segundo grau superficial. Evolui geralmente para cura com 15 dias, mais ou menos. Aqui a gente já tem uma queimadura de segundo grau por líquido quente, uma queimadura com áreas aqui mais superficiais, essas áreas mais branquinhas com fibrina, né, são áreas um pouco mais profundas, mas ainda uma queimadura de segundo grau.
E aqui nós temos uma queimadura de segundo grau um pouco mais profunda. A gente pode observar aqui áreas um pouco mais superficiais, aqui um pouco mais profunda, e aqui mais profunda. Essa queimadura será submetida a desbridamento, mas ainda uma lesão úmida, é uma lesão de segundo grau profundo, que provavelmente após desbridamento, ela vai ter uma evolução melhor. Aqui uma queimadura de segundo e terceiro grau, é uma queimadura com que dá para a gente perceber uma evolução aqui de segundo grau aqui para terceiro grau. O terceiro grau, essa criança ela foi submetida a enxertia. O terceiro grau, geralmente as lesões de terceiro grau, as crianças elas são encaminhadas para o bloco cirúrgico para a realização de enxerto. E aqui a gente pode observar já, com uma evolução de 15 dias, a lesão de segundo grau já praticamente toda cicatrizada. E a lesão de terceiro grau já definida, com proposta de enxertia. Aqui nós temos uma queimadura, uma criança lactente, uma queimadura muito uma queimadura muito grave, que é uma queimadura em uma criança que ainda tem fontanela, né? A foto não ficou muito boa, mas a gente pode perceber que é uma lesão mais profunda em área de fontanela. Então, queimadura de face, sempre queimadura grave, né? Que a criança deve ser submetida à internação. Essa criança, posteriormente, foi encaminhada para enxertia. Essa foto eu sempre gosto de mostrar para os residentes que passam, né, lá na pediatria da unidade de queimados. Essa foto é uma foto de um bebezinho recém-nascido, com 7 dias de vida, que foi fazer o teste do pezinho. Os residentes que passaram já viram essa foto. Mas uma coisa, assim, incrível, que no posto de saúde eles estavam fazendo um aquecimento com bolsa de água quente do pezinho das crianças para a coleta do teste do pezinho. Essa criança, ela evoluiu com essa queimadura necessitou posteriormente de enxertia. Aqui uma queimadura de terceiro grau, então a gente nota nitidamente a diferença da queimadura de segundo grau, que você tem hiperemia, né, ela é bem mais rosinha. Essa aqui é uma queimadura de terceiro grau, uma queimadura mais branca, com algumas áreas mais escurecidas, né, a gente pode observar aqui na periferia, e é uma criança que foi encaminhada para desbridamento, uma criança que foi encaminhada para enxertia. Aqui uma queimadura mais antiga, né, muitas crianças, às vezes, elas ficam no interior durante muito tempo, e aí quando elas são encaminhadas para o João 23, a gente já observa essa queimadura de terceiro grau, que é uma queimadura diferente. A gente observa aqui, ó, que já tem mais de 15 dias, o segundo grau, ele já epitelizou, já cicatrizou, e a gente tem essas áreas que são mais sangrantes, são áreas hipertróficas, que a gente chama de tecido de granulação, e essa criança, ela foi encaminhada ao João 23 para realização de enxertia cutânea. Aqui, um exemplo de queimadura elétrica, né, de como é perigoso mexer, como é perigoso criança soltar pipa perto de rede elétrica, né, e muitas vezes, na maioria das vezes, né, a criança, ela sofre amputação do membro de entrada e do membro de saída. Então, são casos muito tristes, que marcam a gente, né, quando a gente tem queimadura elétrica, com evolução para amputação, é muito triste, todos os profissionais envolvidos, eles ficam muito entristecidos, né, com a situação. E a gente tem aqui também uma menininha que sofreu um choque elétrico, ela estava brincando perto de um poste, que tinha um fio solto, e ela perdeu tanto o bracinho direito, quanto a perninha, tanto o ponto de entrada, quanto o ponto de saída. Então foi um caso também muito triste, mas vocês podem observar pela foto a gravidade da lesão elétrica. A lesão elétrica, ela é diferente da lesão térmica, por quê? Porque a corrente elétrica, ela tem que vencer a resistência. E a estrutura que a gente tem no nosso corpo, que tem a maior resistência à passagem da corrente elétrica, são os ossos. Portanto, as extremidades onde você tem a entrada, principalmente onde você tem a saída da corrente elétrica, são lesões que a energia elétrica ela é transformada em energia térmica. Então, pela resistência, né, dos ossos, a gente tem uma lesão dessa gravidade, e na grande maioria das vezes, quando é alta tensão, essas crianças, elas são submetidas à amputação. São casos muito tristes. Em relação ao tratamento, o melhor tratamento é o resfriamento com água no local mesmo do acidente. É o melhor tratamento imediato. A cada dia, né, que a gente tem
em novas internações, a gente observa que as crianças que foram resfriadas no local da queimadura com água fria, elas têm um prognóstico melhor. O aprofundamento da lesão, ele é menos importante. Então, é o melhor tratamento imediato, ele é disponível, alivia a dor, diminui a profundidade e o edema. Quanto mais precoce, melhor o prognóstico, e a gente orienta que essa duração ela seja de 10 a 60 minutos, até que haja supressão da dor. A temperatura ideal é a temperatura de 8 a 15 graus, que é a temperatura de água de torneira. Então, o melhor tratamento é o resfriamento no momento da queimadura. Critérios de internação. Bom, são critérios de internação. Queimaduras de segundo grau, acima de 10% de superfície corporal queimada. Queimadura de terceiro grau, acima de 3% de superfície corporal queimada, que são as queimaduras que normalmente elas são conduzidas com enxertia. Áreas especiais como face, pescoço, mãos, pés, genitálias, lesão inalatória, queimaduras elétricas e aquelas crianças que têm alguma doença, algum risco adicional, como diabetes, drepanocitose, cardiopatia, e em grande proporção também as condições socioeconômicas. Tratamento hospitalar. Bom, em relação ao tratamento hospitalar, aquela criança que chega no POLI, no PA do João 23, as mesmas medidas que a gente tem para qualquer outro paciente, mas o que deve chamar a atenção? As condições respiratórias, principalmente no caso de suspeita de lesão inalatória. A lesão inalatória é um caso à parte, né, seria uma aula só de lesão inalatória. As lesões inalatórias são lesões muito graves, são lesões que aumentam em 20% a mortalidade dessas crianças, quando a gente leva em consideração a extensão, né, de área queimada, ela aumenta em 20% a chance de mortalidade dessas crianças. Então, são queimaduras que, quando chegam no hospital, se o acidente ocorreu em ambiente fechado, se a gente tem presença, às vezes, de algumas coisas, né, chama atenção, presença de fuligem nas vias aéreas, né, ambiente fechado, a gente já deve oferecer para essa criança o O2 a 100%, lembrando que a saturação de O2, né, que a gente mede no saturímetro, ela não vai mostrar a concentração, a quantidade de oxigênio que está ligada à molécula da hemoglobina. O monóxido de carbono, ele tem uma afinidade pela molécula da hemoglobina 250 vezes maior do que o O2. Por isso que já a admissão, essas crianças com suspeita de lesão inalatória, elas devem ser colocadas no O2 a 100%. Hoje, a gente tem vários estudos, né, mostrando benefícios em relação à micronebulização com heparina. Já tem vários estudos, né, realizados nesse sentido, e a gente já tem utilizado no nosso hospital. E pensar sempre que a intubação, ela não deve ser adiada, né? Se tem suspeita de ambiente fechado, se tem suspeita de lesão inalatória, lembrando que essa criança, ela tem um pico de edema aí por volta de 8, 12 horas, assim que essa criança, se tiver essa suspeita, a intubação traqueal, a intubação endotraqueal, ela deve ser precoce, né? Uma outra coisa também que a gente sempre deve levar em consideração, que é intubar um paciente queimado, durante a sequência rápida de intubação, nunca deve ser utilizado o succinilcolina ou succinilcolina, né, que é o Quelicin, por conta de liberação maciça de potássio. No João 23 a gente dá preferência para outro curare, o rocurônio, né, que a gente utiliza no hospital. E nos casos que essa intubação, nos casos dessa intubação ela ser adiada, muitas vezes a gente pode ter até risco de uma traqueostomia, né? Estado de consciência, alterações hemodinâmicas, o melhor parâmetro hemodinâmico para criança queimada, principalmente essas primeiras horas, é a diurese. Nas lesões térmicas, a gente tem que ter uma diurese mínima de 1 ml quilo-hora,
né, nas lesões elétricas, lembrar sempre que na queimadura elétrica, pelo risco de insuficiência renal, a gente tem que ter uma diurese mínima de 2 ml quilo-hora, e outros fatores que são importantes, que são as circunstâncias em que o acidente aconteceu, o agente, né, escaldaduras, geralmente as lesões são um pouco mais superficiais, a chama, na escaldadura por água quente, se essa água, ela tiver alguma outra substância, por exemplo, água para fazer café, água com açúcar, ela vai queimar mais. Se é uma escaldadura por gordura, a tendência às lesões serem mais profundas, e a lesão por chama, que são lesões também, que são lesões com aprofundamento maior, e lembrar sempre de perguntar, né, se houve o resfriamento, que isso vai levar a a um benefício para aquele paciente. Vacinação, sempre, né, lembrar de vacinação, principalmente contra tétano, traumatismo, o tratamento recebido, traumatismos associados, né, muitas vezes essa criança, ela sofreu às vezes um acidente de carro, a criança, ela tem outros traumatismos, às vezes até TCE, outros traumatismos associados, e uma coisa muito importante também é tirar pulseirinhas, mais frequente adulto, né, tirar aliança, porque depois esse edema ele vai aumentar tanto e, a criança, e o paciente ele pode ter até uma isquemia, perder, né, uma isquemia de um dedo, por conta de uma aliança. Criança tem muito pulseirinha, a gente sempre orienta a retirada assim que essa criança chega. E outra coisa também que deve ser observada é se essa criança ela tem alguma suspeita de síndrome de compartimento. Esses pacientes, eles devem ser submetidos à fasciotomia imediatamente, por causa do risco de isquemia. Bom, a criança então já foi atendida, chegou no PA, o próximo passo é a gente calcular a superfície corporal queimada. Na grande maioria das vezes, essas crianças, elas são encaminhadas para o Hospital João 23 com um cálculo de área queimada sempre maior, né, porque as pessoas, elas têm costume de usar a regra dos 9, mas na pediatria a gente prefere usar a tabela de Lande. Essa tabela, ela leva em consideração a idade da criança, e a gente observa o seguinte: as crianças pequenininhas, os lactentes, eles só de ter a cabeça queimada, eles já têm 19% de superfície corporal queimada, de 1 a 4 anos, 17%. Então, a gente observa que um lactente menor de 4 anos, se ele queima todo o couro cabeludo, ele já é considerado um grande queimado, né? E o bebezinho, geralmente, a gente vê a cabeça, ela é maior. E são as crianças que mais se queimam por escaldadura. À medida que a criança cresce, a gente observa, né, que os adolescentes, que há um aumento dos membros inferiores, a superfície correspondente, ela aumenta, e a cabeça, ela diminui. E existem os segmentos que não variam com a idade: o pescoço 1%, o tronco 13%, braços 4%, antebraço 3%, mãos 2,5%, nádegas 2,5%, pés 3,5%, genitália 1%. O cálculo que a gente utiliza, às vezes, quando a criança chega, né, chega grave, chega no poli, a gente geralmente utiliza a mãozinha da criança espalmada. Então, uma dúvida que sempre as pessoas sempre perguntam, né, se é só a palma da mão, se é a mãozinha espalmada. Então, se a gente levar em consideração que a mão da criança, ela corresponde a 2,5 de superfície corporal queimada, a gente vai ter 1,25 no dorso e 1,25 na palma da mão. Portanto, a mãozinha espalmada da criança, ela vai corresponder a mais ou menos 1% de superfície corporal queimada. Com isso, essa criança, ela já vai ser encaminhada ao bloco cirúrgico, né, com uma superfície corporal mais precisa, e depois do bloco cirúrgico, se essa criança necessitar da unidade de terapia intensiva, ou se ela for para a nossa unidade de queimados, esse cálculo, ele será feito com mais precisão. Então, já feito o cálculo da superfície corporal queimada, nós vamos para a hidratação. Os pacientes com superfície corporal queimada menor do que 15% não necessitam de hidratação. O que a gente vê hoje, em todos os estudos que são feitos, né, em crianças queimadas, o que a gente observa é uma tendência a dar menos volume.
A gente dando menos volume, a gente melhora o prognóstico dessa criança. Mas, ao mesmo tempo que a gente precisa reduzir a quantidade de líquido, a gente não pode também fazer uma reposição volêmica deficitária, porque isso vai levar à isquemia e vai levar a um prognóstico pior nessa criança. Então, o que a gente tenta fazer hoje em dia se a criança queimou menos de 15%, não está indicada hidratação venosa. Se a criança queimou entre 15% a 20%, cada caso ele vai ser avaliado particularmente. Então, muitas crianças, entre 15% a 20%, elas não vão tomar soro endovenoso, e acima de 20% está indicada a terapia de reposição volêmica venosa. Então, essa hidratação, que deve ser iniciada já logo após o trauma, né, assim que a criança entra no hospital, ela vai promover uma expansão intravascular com uma adequada perfusão tissular e débito urinário. A reposição volêmica adequada, hoje em dia o que a gente observa, tanto para mais, né, aquela reposição, desculpem, a reposição volêmica adequada, sem excessos, né, aquela reposição que é colocada adequadamente para o paciente, ela está relacionada ao melhor prognóstico. Então, o soro de primeiro dia, a gente utiliza a fórmula de reparação, mais o soro de manutenção, que é utilizado em pediatria. Então, a criança que queimou mais do que 20%, a gente vai fazer um cálculo de 3 ml vezes o peso, vezes a porcentagem de superfície corporal queimada, levando sempre em consideração que o máximo que a gente vai colocar nessa fórmula, como valor absoluto, é 50. Ao soro de reparação, a gente vai somar o aporte de manutenção dessa criança. 100 ml por peso, até 10 quilos, 1.000 ml mais 50 ml por quilo, entre 10 a 20 quilos, e 1.500 ml mais 20 ml por quilo, acima de 20 quilos, considerando sempre 50 como o valor máximo utilizado nessa fórmula. Não há necessidade de fazer um soro de reparação e um soro de manutenção. A gente vai fazer um soro somente um soro. E no primeiro dia, o único soro que será prescrito é soro fisiológico puro, salvas algumas exceções. Por exemplo, recém-nascido. Aquele recém-nascido, por exemplo, que queimou fazendo o teste do pezinho. São crianças que às vezes precisam de uma taxa de infusão de glicose. Mas, tirando essas exceções, o soro de primeiro dia é um soro prescrito, somente um soro fisiológico ou Ringer lactato. A diferença principal, né, que a gente tem entre o soro fisiológico e o Ringer lactato é que, se disponível, né, no hospital, no João 23, a gente dá prioridade para o Ringer lactato, né, principalmente naquelas crianças que são grandes queimados, e que vão fazer um quadro de uma acidose lática, né? Essa acidose lática, ela vai ser uma acidose hiperclorêmica, então a gente pode observar aqui que a gente tem 150 mEq de cloro no soro fisiológico para 108 mEq de cloro no Ringer lactato. Então, nesses pacientes, o Ringer lactato ele será muito mais benéfico. E nas primeiras 8 horas, a gente vai correr metade da fórmula da reparação, ou seja, 1,5 vezes o peso vezes a superfície corporal queimada, mais 1/3 da manutenção. Então, vamos supor que metade da fórmula deu 1.000 ml, e mais 1/3 da manutenção, mais 800 ml, nós vamos correr 1.800 ml nas primeiras 8 horas. Então, a nossa prescrição é somente soro fisiológico ou Ringer lactato. Não tem necessidade de colocar glicose. Nas 16 horas seguintes, a gente vai fazer metade da fórmula de reparação, os outros 1,5 vezes o peso vezes a superfície corporal queimada, mais o restante dos 2/3 da manutenção. Sempre soro fisiológico ou Ringer lactato puro. A partir do segundo dia, né, a criança, ela já vai estar um pouco mais a criança já vai estar hidratada, a maioria das vezes a gente já começou
A criança já está aceitando a dieta oral, né, quando a criança ela não está chocada, não está tão grave, então a gente pode já ir reduzindo esse soro. Então, segundo o nosso protocolo, a gente usa 2 vezes o peso, vezes a superfície corporal queimada, mais o soro de manutenção. No segundo dia, a glicose, a glicemia desse paciente já vai estar um pouco mais controlada, o potássio, né, que nesse primeiro momento ela tem uma liberação maciça por conta desse estado hipercatabólico, então o potássio ele já vai estar, a tendência é ele reduzir. Então, a partir do segundo dia, a gente já pode usar um soro isotônico, né, com glicose, e a gente já pode acrescentar potássio, cálcio, né, de acordo com a ingesta, ou se a criança está com dieta por sonda nasogástrica. No terceiro dia, esse soro, ele já a gente vai conseguir reduzir um pouquinho mais esse soro, sempre lembrando que a tendência atual é a gente dar menos volume para o paciente, então será peso vezes, 1 vezes o peso, vezes a superfície corporal queimada. E o tipo de soro do terceiro dia também é o soro isotônico, e esse esquema de fluidoterapia, ele não deve ser rígido, sempre considerar a ingesta oral e descontar também a quantidade de dieta que essa criança ela está tomando por sonda nasogástrica. Bom, outro ponto importante do tratamento, né, das queimaduras é a balneoterapia. Eu acho que a balneoterapia que foi introduzida, né, há mais de 10 anos lá no 8º andar, ela trouxe uma melhora muito importante para essas crianças, principalmente em relação à infecção. Então a gente tem uma sala de banho, essa criança, ela entra, né, é um banho, a criança ela entra sozinha nessa sala de banho, a gente não costuma dar banho em 2 crianças ao mesmo tempo. Então essa criança ela vai ser submetida à sedação, e aí ela vai ser desbridada durante essa balneoterapia. Então, em relação a essa pseudoanalgesia, o que a gente utiliza para sedar essas crianças para esse banho? A gente usa midazolam, a gente usa 0,1 miligrama por quilo. A apresentação do midazolam é 15 miligramas em 3 ml, ou 5 miligramas em 5 ml, é uma apresentação que não é muito usada no João 23, a maioria é essa mesmo, de 5 miligramas por ml. E a gente utiliza a ketamina, 1 miligrama por quilo, a apresentação da ketamina é 50 miligramas por ml. E é utilizada também a morfina, 0,1 miligrama por quilo, a apresentação da morfina é 10 miligramas por ml, ou 1 miligrama por ml, no João 23 a gente tem essas 2 apresentações. E lembrando que o midazolam, ele é um benzodiazepínico, ele não vai tirar a dor da criança, ele não tem efeito analgésico, mas ele vai dar uma amnésia na criança. Então, muitas vezes a criança ela é submetida à troca de curativo na balneoterapia. Essa criança depois ela nem lembra que ela foi desbridada durante o banho. Então, essa é a pseudoanalgesia, né, ideal. É que a criança, depois que ela saia da balneoterapia, ela não se lembre que ela foi submetida ao banho. A ketamina é um analgésico potente, né, mas ela tem muitos efeitos colaterais, que são efeitos de agitação, de alucinação, efeitos que são melhorados, ou muitas vezes abolidos, com a associação de midazolam. Tentamos durante um tempo, né, com o pessoal aí que orienta a gente em relação à pseudoanalgesia, da clínica da dor, a gente tentou utilizar a ketamina sem o midazolam. Porém, as doses de ketamina utilizadas, elas foram doses muito altas, o que levou ao aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial, e isso tornou, isso não nos deixou usar a ketamina como monoterapia. Então, hoje a criança, ela usa midazolam, venoso ou intramuscular, e a ketamina venosa também ou intramuscular. A morfina
é uma droga também que é usada em algumas crianças, a gente dá preferência ao midazolam e ketamina, mas muitas vezes pós-banho, ou às vezes também durante o banho, quando a sedação está um pouco mais difícil, a gente associa a ketamina. A morfina, desculpa. A morfina ela é muito utilizada principalmente depois que a criança ela é submetida ao desbridamento, tanto na balneoterapia, quanto o desbridamento e a enxertia, né, nesse pós-operatório, a morfina ela tem um uso muito importante. Outras drogas que são utilizadas, né, o tramadol, o paracetamol, a clonidina, a gabapentina, principalmente nas dores, nas crianças com dor neuropática, principalmente aquelas crianças que são vítimas de queimadura elétrica, a gabapentina é muito usada no nosso serviço, e também a metadona. Nas crianças com suporte ventilatório, né, a gente pode usar também o fentanil e a morfina em infusão contínua. Alterações metabólicas. Bom, a criança, após o trauma da queimadura, ele tem um hipermetabolismo, né? Ela tem uma síndrome hipermetabólica. Então, a gente pode observar aqui que uma criança que queima cerca de 50%, né? Quando ela tem cerca de 50% de superfície corporal queimada, a gente tem um metabolismo basal aumentado cerca de 100%. Ou seja, essa criança, ela vai entrar num quadro de catabolismo, que se não for tratado, né, se essa criança não for adequadamente tratada, a gente vai perder essa criança por conta dessa síndrome hipercatabólica. O tratamento nutricional e o suporte metabólico, ele visa suprir o gasto energético basal, mais os gastos adicionais da queimadura e desse hipercatabolismo. E a gente deve levar em consideração também se a criança tem um quadro de desnutrição prévia. O início da terapia nutricional, o início da dieta deve ser precoce. O ideal é nas primeiras 6 horas. Se a criança ela não está num quadro de choque, o ideal é que a gente inicie essa dieta precoce. E uma coisa muito importante também que a gente deve levar em consideração é o risco de úlcera de estresse. Então, essa dieta, ela vai proteger a criança contra úlcera de estresse, que antigamente, né, era uma causa importante de mortalidade no paciente queimado. Hoje é uma causa mais rara, né, já que a gente toma essa medida de iniciar precocemente com a dieta. Então, esse tratamento nutricional, esse suporte metabólico, ele vai eliminar ou atenuar o hipercatabolismo, ele vai levar a uma manutenção e recuperação do estado nutricional, diminui a perda da massa corporal magra, diminui perdas específicas de nutrientes, acelera a cicatrização e a restauração imunológica e vai nos ajudar a combater a infecção e a translocação bacteriana. O ideal é que o paciente queimado, ele tenha uma estabilidade nutricional e metabólica. Em relação à dieta, né, a dieta oral, ela é sempre que possível, liberada, né, além da dieta oral, a gente deve, além da dieta oral, a gente administra nos pacientes grandes queimados a dieta por sonda nasentérica, né, essa dieta é uma dieta hiperproteica, hipercalórica, a gente tem uma ajuda muito importante, né, da nutrição do hospital, são, assim, braços direitos para a gente, essas crianças elas são avaliadas todos os dias, são pesadas, né, são avaliadas todos os dias pela nossa equipe de nutrição, e tem várias fórmulas que a gente, hoje em dia, a gente pode utilizar. Na maioria das vezes, a gente opta por dar mais calorias para esse paciente. Então, geralmente a gente opta, né, por usar a fórmula que é chamada de fórmula de Curreri. A gente faz geralmente uma avaliação pelas outras fórmulas também, e aí junto com a nutrição a gente avalia qual que será a mais adequada para aquele caso, para aquela criança. Então, muito utilizado no nosso serviço é a fórmula de Curreri, que para as crianças a gente vai usar a nutrição basal,
mais 1.300 calorias. A gente vai calcular a superfície corporal dela em metros quadrados, né? E a gente vai fazer 1.300 calorias vezes a porcentagem queimada dessa criança em metros quadrados. E a nutrição basal a gente faz até 10 quilos 100 calorias por quilo, de 10 a 20 quilos, 50 calorias por quilo, acima de 10, mais 1.000 calorias, e acima de 20 quilos, 20 calorias por quilo, acima de 20, mais 1.500 calorias. Tem sido usado já há alguns anos, né? Vários estudos a gente tem a respeito do propanolol, do uso de propanolol em crianças, né, na população pediátrica. O propanolol, ele reduz a resposta metabólica em pacientes pediátricos. A gente usa dose de 4 miligramas por quilo dia, né? Ele vai promover uma redução de frequência cardíaca. O nosso objetivo é que seja reduzida em torno de 20% da frequência cardíaca basal, né, dessas crianças. Ele vai promover uma redução do trabalho cardíaco, uma redução do gasto energético de repouso e uma redução da lipólise periférica. A albumina humana é uma controvérsia, né, na literatura há anos. Eu trabalho lá na unidade de queimada já tem 17 anos, e tem 17 anos que a gente lê muita coisa, e tudo que a gente lê sempre é controverso, né, mas o que a gente tem em mente é que o paciente queimado, principalmente a criança grande queimada, a gente tem que promover uma estabilização, ela tem que estar estável do ponto de vista nutricional. Então, muitas vezes, quando a criança, ela entra num quadro de hipoalbuminemia importante, o nível sérico menor do que 1,7, tem artigos na literatura que falam até infusão de albumina somente quando esse nível ele chega abaixo de 1. Então, algumas vezes, né, após discussão também com a nutrição, a gente opta por fazer a infusão de albumina humana. A apresentação dela é 20%, a gente tem 20 gramas em 100 ml, a gente usa uma dose de meio a 1 grama por quilo. E o que a gente lê sobre albumina humana é que, para que haja a integração adeal da enxertia, né, essa criança ela tem que estar com o nível sérico de albumina adequado. Adequado para o paciente queimado é acima de 1,5, 1,7, né? Lembrando que, em alguns casos, na literatura, a gente encontra, né, níveis séricos acima de 1. Não tem como falar de queimaduras na criança sem a gente falar sobre infecção. Então, infecção na criança queimada, né? Todos os residentes que passam pelo nosso setor, né, eles sempre observam a diferença que é da criança queimada para os outros pacientes que a gente tem na pediatria, né? Então, nem sempre é fácil fazer o diagnóstico precoce. A sepsia, a infecção, é a principal causa de morte, né, dessas crianças queimadas. E fazer o diagnóstico de infecção no paciente queimado, ele é difícil, mas ele tem que ser precoce, porque fazer o diagnóstico tardiamente é mais fácil, mas a gente vai perder essa criança. Então, os sinais habituais presentes, eles estão presentes em crianças não infectadas. Então, seria muito fácil a gente dar antibiótico para todos os pacientes queimados, mas não tem indicação de você usar antibiótico profilático nesses pacientes. Então, o que a gente costuma fazer na nossa unidade de queimados? O melhor parâmetro, né, para evitar o choque séptico, para evitar a infecção, é a observação diária dessas lesões. Então, essas crianças, elas vão para a balneoterapia todos os dias. Essas lesões, elas são observadas diariamente. Algumas crianças, elas não vão para a balneoterapia, mas são crianças que estão com curativos especiais, né? A cirurgia plástica, ela utiliza muito alguns curativos, como Aquacel, Acticold, são curativos especiais que geralmente eles são colocados quando a criança ela tem indicação, quando a criança já está com uma lesão, com uma boa epitelização,
e isso às vezes impede que a criança, ela seja conduzida ao banho diário, né, que vai gerar ansiedade, que vai gerar dor. Então, sempre que possível, né, quando a criança ela tem indicação de curativo especial, ela não vai ser submetida a essa balneoterapia diária. Mas aquele paciente que tem lesão cruenta, aquele paciente que tem lesões agudas ou lesões profundas, o ideal é que ele seja submetido ao desbridamento diário, ou na balneoterapia, ou quando não é possível esse desbridamento na balneo, pela enfermagem, com a sedanalgesia que a gente utiliza na enfermaria, né, para crianças que não estão entubadas. O ideal é que essa troca de curativo e essa observação ela seja diária. É o padrão ouro para a gente evitar a infecção na criança queimada. Ou seja, para que a gente faça esse diagnóstico precoce. A colonização da ferida é inevitável, né? Depois que a gente introduziu, que a gente começou a dar banho nas crianças na balneoterapia, a gente teve uma redução muito importante no 8º andar de mortalidade por infecção e de infecção dessas crianças queimadas. Então, a balneoterapia, ela foi uma aquisição muito importante, principalmente para a pediatria, né? Todas as crianças internadas na pediatria do 8º andar, elas vão para a balneoterapia, né, diariamente. Então, essa colonização, ela, apesar de inevitável, ela tem reduzido bastante nos últimos anos. Todas as segundas-feiras, as crianças, elas são coletados suaves, né, das lesões, e esses suaves, eles são mandados para a CCIH, e aí a gente vai ter um parâmetro, né, para a gente saber quais são as bactérias que estão colonizando as nossas crianças. Mas após o advento da balneoterapia, a gente tem observado uma redução nessa colonização nos pacientes pediátricos do 8º andar. Não está indicado o uso de antibióticos profiláticos em queimaduras, isso é muito importante. O que a gente observa quando a criança ela é transferida para a nossa unidade de queimados é que a grande maioria dessas crianças, principalmente as crianças que vêm, né, do interior, são crianças que já estão em uso de antimicrobiano. Desde quando eu entrei na unidade de queimados, o que mais me fez, o que me fez mais ficar, que me gerou mais ansiedade, né, é exatamente os critérios de infecção, né. Então, há alguns anos, foi publicado um consenso, né, na revista americana de queimaduras, e esse consenso, ele nos deu um certo direcionamento, né. E hoje a gente tem alguns sinais e sintomas que a gente observa, né, na nossa unidade de queimados, e com o tempo, né, 17 anos que eu venho trabalhando com essas crianças queimadas, a gente vem observando que é justamente o que acontece, né. Sinais e sintomas, que são relacionados a um aumento fora do normal de temperatura, hipotermia, taquicardia, alteração respiratória. E o que eu acho mais importante, né, o que a gente vem observando ao longo desses anos todos, é queda de plaqueta. Então, esses sinais, eles são mais frequentes, né, nas crianças queimadas quando elas estão infectadas. Então, febre, por exemplo, né? A criança queimada, ela pode ter febre, leucocitose, a criança queimada, ela pode ter leucocitose, leucopenia, a criança queimada também, ela pode ter, porque a sulfadiazina de prata, ela traz uma leucopenia transitória. Então, o problema do diagnóstico da infecção é a gente saber ao certo quando aquele sinal ele está presente por conta da resposta inflamatória ou quando aquele sinal ele está presente por conta de infecção. Então, a American Burns Association, ela orienta, né, alguns sinais que são específicos para crianças e alguns sinais que são específicos também para adultos. No caso das crianças,
ela orienta que temperatura acima de 38,5 ou menor do que 36,5, levando em consideração que o paciente queimado, ele é um paciente que vai estar num quadro de hipercatabolismo. A temperatura basal dele é uma temperatura aumentada. Então, isso pode ser indício de infecção. Taquicardia progressiva, né? No caso das crianças, nos adultos é acima de 100 batimentos por minuto. No caso das crianças, a gente tem um aumento acima de 2 desvio padrão para a idade. Taquipneia, também acima de 2 desvios padrão para aquela idade. Trombocitopenia. A plaquetopenia, na minha opinião, trabalhando esses anos todos, é o fator mais importante o fator mais relacionado à infecção na criança queimada. Então, queda de plaquetas. Queimada, ele tem que ter uma plaqueta alta. A queda de plaquetas no paciente queimado, acima de 100 mil, né, desculpem, abaixo de 100 mil, ela é um fator importante que normalmente está relacionado à infecção nessa criança queimada. Hiperglicemia, acima de 200 miligramas por decilitro. E um outro dado importante é a incapacidade de continuidade de dieta interal acima de 24 horas. Então, aquela criança que evolui com distensão abdominal, intolerância alimentar, no caso de criança, com resíduo gástrico acima de 150 ml hora, e uma diarreia incontrolável acima de 400 ml hora por dia, esses sinais, eles podem indicar, eles, acima de 2 sinais presentes, a gente tem uma relação com infecção. Então, está indicado o uso de antimicrobiano, acima de 2 sinais, mas levando também em consideração que é necessário que uma infecção documentada seja identificada. Uma hemocultura positiva, uma identificação em tecido patológico, ou uma resposta clínica aos antimicrobianos. Então, esses são os parâmetros que a gente geralmente utiliza, né, que a gente utiliza para tentar identificar precocemente infecção na criança queimada. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode utilizar antibiótico para todas as crianças, né, seria fácil, né, e hoje em dia a gente tem cada vez mais uma porcentagem cada vez menor de crianças utilizando antibióticos na nossa unidade de queimadas. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode usar antibiótico para todas as crianças, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce, porque o diagnóstico tardio, ele está relacionado a uma mortalidade aumentada. Aqui uma foto de uma criança grande queimada, uma queimadura de 3º grau com infecção fúngica, né? Um caso muito grave de uma criança que fez um quadro de sepse, com uma infecção fúngica posterior. Aqui, um sinal muito importante, né, que a gente observa durante nos momentos, né, de balneoterapia das crianças queimadas, isso aqui é uma coloração azulada, né, da lesão da queimadura. Isso aqui chama-se ectima azurófilo, é uma coloração azulada da lesão da criança queimada. Isso geralmente está associado à infecção por pseudomonas, na grande maioria das vezes, às vezes também por Acinetobacter, mas é um sinal indicativo de infecção por bactéria gram-negativa. Aqui também a gente tem uma lesão infectada, com uma coloração, né, mais escurecida, a gente vê aqui a lesão mais rosa, né, mais hiperemiada, e aqui uma lesão mais escurecida, também indicando uma lesão infectada. Uma criança lactente com distensão abdominal, aprofundamento de lesões que foi observada praticamente de um dia para outro. Essa criança foi uma criança que teve um quadro de sepse, você pode ver que é um lactente, né, menor de 2 anos, fez um quadro de sepse grave, com aprofundamento de lesões, assim, em menos de 24 horas. Um outro sinal importante, né, de infecção é o aprofundamento de lesões, e o que a gente pode observar aqui também é a presença de vasculite, né, então a presença de vasculite com aprofundamento de lesões é também um fator, é também um sinal importante de infecção na criança queimada. Aqui é uma criança com um impetigo estreptocócico, né, na área queimada, a gente pode observar que ele poupa a pele íntegra, né, e se esse impetigo, aqui é uma lesão de 2º grau superficial com 2º grau
um pouquinho mais profundo, e o que a gente observa é que, se esse impetigo ele não for tratado, essa lesão não vai evoluir para a cura. Então, tem que ser observada diariamente na balneoterapia, com muito cuidado, né? Porque senão essa lesão ela pode passar despercebida e a criança ela não cicatriza. Então, o uso de antibióticos tópicos é o antibiótico mais utilizado, né, no mundo inteiro, como tratamento tópico, né, para pacientes queimados, é a sulfadiazina de prata. A gente tem também a sulfadiazina de prata com nitrato de cério, e alguns outros antibióticos também podem ser utilizados tópica, né, como tratamento tópico para os pacientes queimados. De curiosidade, né, a gente vê que a sulfadiazina de prata, ela tem um espectro muito amplo para antimicrobiano, né? Então, assim, a sulfadiazina de prata, ela é eficaz contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, bactérias anaeróbias e também contra fungos. Então, ela tem um espectro muito amplo, né? Antibióticos sistêmicos. O importante é impedir o choque séptico, né? Então, o importante é que a gente faça o diagnóstico precoce, e quando feito esse diagnóstico precoce e que tem a indicação de usar o antimicrobiano, ele deve ser utilizado precocemente, para que a gente impeça o choque séptico, né? Pelo protocolo nosso do hospital, geralmente as crianças que têm, né, internação com menos de 72 horas, a gente utiliza geralmente oxacilina com amicacina, ou às vezes cefazolina, né, e aquelas crianças que têm mais de 24 horas de internação, segundo a nossa flora, né, bacteriana do hospital, orientação da CCIH é que a gente utilize o cefepime, que é uma cefalosporina, e geralmente a gente tem sempre que levar em consideração que o paciente queimado, ele já é diferente dos outros pacientes pediátricos, porque assim que ele entra no hospital, a gente tem que lembrar que ele não tem a maior proteção que a gente tem para o nosso organismo, que é a pele, ou seja, então o paciente ele é atendido na UPA, assim que ele chega na UPA, já é um paciente que vai chegar e vai ser submetido a um desbridamento, entrar em contato, né, às vezes com bactérias hospitalares, muitas vezes ele vai ser submetido a uma punção venosa, né, durante essa punção venosa também a criança, ela não tem pele, não tem proteção, ela já vai entrar em contato com a flora hospitalar, né, desse primeiro atendimento hospitalar, então a gente sempre deve levar em consideração a possibilidade, quando a criança já chega, né, com poucas horas, às vezes, né, nos primeiros dias de queimadura, quando a gente faz diagnóstico de infecção, levar sempre em consideração a possibilidade de infecção por bactérias hospitalares. Quando a gente tem uma falha, né, em relação ao cefepime, às vezes a gente tem um Staphylococcus marsa ou um Pseudomonas que é resistente à cefalosporina, a gente utiliza o meropenem, a vancomicina, e às vezes para as bactérias gram-negativas, associação de meropenem e polimixina E. A anfotericina B também, ela tem sido usada geralmente naqueles pacientes, né, grandes queimados, que já fizeram tratamentos de vários ciclos, né, de antimicrobianos para sepse bacteriana, então às vezes a gente tem uma infecção fúngica e oportunista com indicação do uso de anfotericina B. Tratamento cirúrgico, né, as crianças elas são submetidas a inúmeros desbridamentos, os grandes queimados, né, o nosso objetivo sempre é que esses desbridamentos eles sejam precoces, as enxertias também elas sejam precoces, né, esses desbridamentos às vezes em crianças grandes queimadas, às vezes ele tem que ser um desbridamento quase que diário, né, é muito importante para a criança esse desbridamento frequente, né, para que não haja aprofundamento das infecções e para que não haja infecção. A escarotomia, a fasciotomia, principalmente a fasciotomia naqueles casos que a gente tem suspeita de síndrome de compartimento, muitas vezes já na entrada do paciente,
né, no hospital, principalmente no caso de lesões elétricas, é necessário que seja feito, na suspeita de síndrome de compartimento, a fasciotomia imediata, né, um procedimento cirúrgico de urgência, né. E um medicamento que a gente tem utilizado já há algum tempo, e que tem nos auxiliado bastante, né, em uma das complicações dessas crianças, principalmente durante os desbridamentos cirúrgicos, né, é o uso do ácido tranexâmico, numa dose de 10 miligramas quilo, de 8 em 8 horas, né, geralmente a gente começa 48, 24 horas antes da cirurgia, e é mantido durante o perioperatório. Então, o ácido tranexâmico, ele tem sido utilizado, né, na população pediátrica, com muito sucesso, né, a gente tem vários estudos a respeito dele, na criança, criança vítima de trauma, principalmente na criança queimada, tem sido uma medicação que nos tem permitido, né, que esses desbridamentos, eles tenham menos complicações em relação a sangramentos. Aqui só para mostrar uma foto de uma criança submetida, né, a um desbridamento no pós-operatório, né, aqui no primeiro DPO de um desbridamento, né, e aqui uma foto de um pós-operatório de uma enxertia. Aqui a gente tem a área enxertada, né, aqui ainda alguma área cruenta. Essa criança, ela foi submetida a um enxerto autólogo aqui é um enxerto homólogo. Então, só para ilustrar, então é isso, muito obrigada, se houver alguma dúvida, se quiser fazer algum comentário, essa apresentação, ela vai estar no YouTube, então, esses comentários, essas perguntas podem ser feitas pelo YouTube, eu agradeço muito, boa tarde.